Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato, sejam bem-vindos ao meu canal aí. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2, né, referente ao último vídeo aí do projeto escola que eu tô fazendo. A gente já veio visto lá como eu fiz a parte do formulário de entrega de atividades, né? Aonde a gente estava vendo aqui como eu fiz aqui para preencher os dados aqui do modal aqui com as informações da atividade lá que eu escolhia para entregar, né? Tem um botãozinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Vamos atualizar aqui, então vamos lá. Cadê uma entrega aqui? Eu tenho essa atividade aqui para entregar. Quando eu clico nesse botão, eu carrego todos esses dados aqui referentes a essa atividade e ele preenche aqui para mim nesse modal já, né? Esses campos aqui ele está preenchendo para mim referente àquela atividade que eu cliquei. Aqui eu estou pegando os IDs desses três objetos aqui, o aluno, a atividade e o professor. E aqui eu coloco um campo para mim definir uma resposta rápida aqui, caso o aluno queira definir uma resposta simples com texto aqui mesmo, ou um botãozinho aqui para ele poder carregar um arquivo e enviar esse arquivo, certo? Então vou mostrar para vocês hoje como ficou a função que eu criei para poder salvar esse objeto aí no banco. Alguns detalhes aqui no nosso formulário é o seguinte: a ação do formulário, ele vai ter que chamar essa URL aqui, né? App cria entrega de atividades. O método desse formulário tem que ser como post. Esse outro atributo aqui, ó, EnctyType, ele tem que ter essa configuração multipart/form data, porque a gente vai também usar esse formulário para enviar um arquivo, uma foto, um arquivo de texto, não sei. Então você tem que fazer essa configuração para esse formulário poder enviar um arquivo. O famoso aqui CSRF token aqui no Django, que é um token aqui de segurança para trazer segurança aqui para o nosso formulário, beleza? Então, no arquivo de URLs eu criei a rota, ó, cria entrega de atividade. Vai chamar view cria entrega de atividade, de name cria entrega atividade, certo? Vamos vir aqui no arquivo de views agora. Então, é essa função que ele vai chamar, cria entrega atividade. Ela recebe, como sempre aqui nas funções aqui do Django, a requisição, o request. E aqui eu vou verificar o seguinte, pessoal. Se o método da requisição for igual a post, dentro dessa variável aluno ID, o que eu estou fazendo através dessa linha aqui? Request.post.get aluno. Então, eu vou pegar o ID do aluno que está sendo enviado lá no formulário. Lembra que eu estou armazenando o ID do aluno? Vou voltar lá no formulário rapidinho para vocês verem aqui. Ó. Quando eu clico aqui, estou pegando o ID do aluno, o ID do professor e o ID da atividade, certo? Então, eu vou pegar esse ID aí. Eu pego o ID do aluno, professor ID, request.post.get, pego o ID do professor, atividade, pego o ID da atividade, resposta, vou pegar a resposta que o aluno digitou lá naquele text area, a data de entrega, eu pego a data atual que está lá no formulário, essa data aqui, embaixo aqui do botão, tá vendo? O arquivo, estou armazenando o arquivo também. O arquivo é um pouquinho diferente, ó. Não é post, é files, request.files.get, o arquivo. Por que eu estou passando o ID do aluno, do professor e da atividade lá no formulário? Por que eu não estou colocando o nome do professor naquele campo input, o nome do aluno e o título da atividade? Porque quando a gente vai criar aqui um objeto dessa model aqui do Django, deixa eu abrir o arquivo de model aqui do Django, esse entrega atividade.py aqui, ó. Essa minha model entrega de atividade. Aluno, atividade e professor, eles são chave estrangeira, é uma foreign key da tabela aluno, o outro da tabela atividade e o professor é uma foreign key da tabela professor. Então, como eles são chaves estrangeiras dessas tabelas, quando a gente vai criar um objeto entregue de atividade, a gente não pode simplesmente, como a gente fez aqui em resposta, colocar um texto comum aqui, uma string aqui, resposta, por exemplo. Não, ele exige que você passe para esse campo aqui uma instância de aluno. E para esse campo atividade, ele espera também que você passe uma instância de atividade e professor, você passe uma instância de professor, certo?
Então eu preciso passar o ID. Através dessa outra linha aqui de código aqui, ó, eu estou pegando, fazendo uma busca na minha tabela aluno, onde eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o aluno que tenha como ID o aluno ID, que é o 3. E aqui no professor, eu vou pegar o professor que tenha como ID o ID do professor que a gente está recebendo aqui na requisição, que o professor aqui é o 1. E a atividade é a mesma coisa. Eu vou pegar a atividade que tenha como ID o valor da atividade ID que a gente está recebendo na requisição, que essa atividade, se eu não me engano, é a 9, para pegar essa atividade específica. Então aqui eu estou pegando um objeto de cada uma dessas tabelas. Por isso que a gente precisa passar o ID lá no formulário, para quando chegar aqui na sua função, você fazer essa busca e pegar o objeto referente àquele ID na tabela dele, certo? Então pegamos agora aqui a gente tem agora a instância de aluno, a instância de professor e a instância de atividade, beleza? E aqui nesse if aqui eu estou pegando o caminho do arquivo. Então se tiver um arquivo, tem uma variável caminho arquivo, default storage.save, onde ele vai pegar o arc, você passa para ele arc.name, ele pegar o name do arquivo, passa o arquivo. Aqui ele vai salvar o caminho do arquivo. É isso que vai ser salvo lá no banco. No banco vai ser salvo o caminho do arquivo, não o arquivo em si. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai instanciar essa classe. A gente vai criar uma instância, né, da classe entrega atividade. A gente está utilizando aqui o entrega atividade.objects.create. Aí o que eu faço? Abre parênteses. Então, resposta é igual à resposta que eu estou pegando na requisição. Status aqui ele é igual a entregue. Então, aqui nessa situação, quando o aluno já faz a entrega dessa atividade, eu já vou mudar o status, vou salvar essa atividade com status entregue. O aluno, eu estou pegando aqui a instância do aluno, atividade, estou pegando a instância da atividade, que a gente já pegou aqui, e o professor, a gente está pegando aqui a instância de professor, que a gente já fez essa busca aqui no banco, aqui em cima. Então, a gente tem que passar aqui para esses 3 campos aqui, a gente tem que passar a instância de cada uma dessas classes aqui. A data, eu estou pegando a data que está vindo na requisição e o caminho do arquivo, estou pegando daqui, né? O arquivo veio na requisição, o caminho dele a gente pegou aqui. Agora, e aqui no final, eu estou chamando aqui o return, né? Chamando essa função redirect, onde ela vai redirecionar para a nossa rota aluno, passando para ele também o ID do aluno, certo? A gente precisa chamar aquela rota e a gente precisa passar para ela também o ID do aluno que a gente quer carregar. Se esse aluno estiver no banco, ele vai trazer o aluno. Então, ele vai recarregar a página do aluno, já vai estar essa página atualizada. A gente já vai conseguir verificar lá que essa atividade que a gente está criando, ela já está salva no banco, ela já foi entregue. Então, vocês estão vendo essa outra tela aí, que é o admin do Django, onde eu estou aqui ó, com a entrega de atividade aberta, eu estou aqui logado como um super usuário. Eu tenho 3 entregas de atividade, uma do Renato e 2 do Lucas. Então, o Lucas tem tuplas em Python e dicionários. Ele vai fazer a entrega agora daquela atividade de fundamentos de banco de dados. Vocês vão ver que ela vai ser salva aqui. Ó. Ela não aparece aqui ainda porque ela não foi entregue. Ó, fundamentos de banco de dados. Clico aqui para entregar. Coloco a resposta aqui. Beleza? Posso escolher um arquivo. Eu acho que vocês não estão vendo essa janela abrir aí do meu gerenciador de arquivos aí. Mas eu escolhi uma foto qualquer lá. .png, tá vendo aqui? Já estamos passando aqui, já está carregando automaticamente o ID do professor, o ID da atividade do aluno. Eu só precisei fazer o quê? Definir a resposta aqui nesse campo ou escolher um arquivo. Vou clicar em enviar. Ele já carregou a página. Foi rápido, a página foi carregada. Vou atualizar aqui. Vai aparecer ó, fundamentos de banco de dados. Agora está marcando como entregue. Agora vamos voltar lá no nosso admin. Vamos ver aqui. Ó. Agora a gente está aqui no admin, eu vou atualizar aqui. Ela tem que aparecer aqui, ó. Apareceu, ó, 17, ó.
que é banco de dados, aluno Lucas, professor Aurélio, a data, o status que está entregue, não tem nota ainda porque a atividade não foi corrigida e observação é um campo para o professor colocar uma observação aqui, ó. Posso entrar aqui nessa atividade, ó, vamos supor que eu fosse o professor aqui. Aqui eu não estou como professor, eu estou como um coordenador aqui, ó. Mas aqui eu já visualizo, ó, eu poderia alterar aqui, é uma coisa que talvez eu tenha que modificar, né, para ninguém não deixar que qualquer pessoa venha aqui que tenha o login de coordenador e faça uma alteração aqui e prejudique um aluno, por exemplo. Então tem que tentar rever isso daí. Mas aqui eu já vejo a resposta do aluno. O aluno que entregou foi o Lucas. Eu poderia alterar aqui, ó. Então tenho que modificar isso. Restringir que ele consiga alterar algumas informações aqui. Mas vamos supor que eu fosse um professor. Já posso dar a 10. Uma observação aqui. Ok. E vou salvar. Esqueci de mudar o status. Ó. Vou vir aqui de novo na atividade. Está entregue. Eu tenho 3 situações aqui. Entregue, corrigido e pendente. Agora eu vou colocar como corrigido. Já corrigi a atividade. E salvei ela no banco de dados. Salvei no banco. Bem, salvei. Não vai aparecer aqui para mim que a atividade foi corrigida. Mas a atividade foi entregue. Você vê que eu já consigo visualizar ela lá no admin do Django. Consigo até dar uma nota para ele, corrigir a atividade dele, colocar alguma observação. Falta agora eu fazer a parte aqui que o aluno vai ver que a atividade foi corrigida e ver a nota que o professor deu para ele, beleza? Talvez eu faça ainda algumas melhorias. Talvez eu faça algumas melhorias aqui nessa classe. Nessa classe não, né? Nessa função. Pois eu vou estudar aqui como é que eu poderia fazer para transformar isso aqui em uma classe. Entrega de atividade, para a gente usar a classe Based Views, mas eu vou ver direitinho aí como é que fica. Vou fazer algumas outras melhorias aí para deixar melhor essa função aqui, beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, deixa sua opinião aí, o que você achou desse vídeo. E valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima.